de oposição, onde comunicou a sua posição. Ele, inclusive, teve no início dessa semana um encontro com o presidente estadual da sigla, o Eduardo da Fonte. O nome do vice na chapa a ser encabeçado por Fábio ainda não foi decidido, não foi definido, mas a escolha deverá ficar entre o vereador Carlinhos da Coab, né, que vem ganhando muito corpo aí, tá andando muito, e tem o próprio Flávio Pontes, que já vinha se posicionando como pré-candidato a vice-prefeito nessa chapa de Fernando Aragão. Mais informações sobre esse lançamento vamos tendo aqui durante a programação. Eu conversei inclusive com o deputado Eduardo da Fonte, não é, que preside o partido no estado de Pernambuco. É um deputado que tem uma ligação muito grande aqui com Santa Cruz desde 2009, quando ele venceu, quando Toninho do Pará venceu a eleição, e quem trouxe ele para cá foi Tom Figueiredo, foi Toninho do Pará, foi Dimas Dantas, foi esse pessoal aí, não é, que depois um bocado abandonou ele e nunca deixou, juntamente com o Dimas, o Eduardo da Fonte. Inclusive, em 2018, teve aí o Cleiton, não é? O irmão Cleiton como pré-candidato, foi candidato a deputado estadual na chapa do mesmo. O deputado federal Eduardo da Fonte, do PP, declarou aqui em entrevista ao programa Cidade em Foco, que é vinculado na rede Agreste de rádios, que Fábio Aragão e todos os correligionários do partido darão continuidade aos projetos e sonhos de Fernando Aragão, que faleceu na quinta-feira passada após as complicações da Covid-19, Egídio. De acordo com o presidente estadual do partido, a cidade de Santa Cruz do Capibaribe teve uma perca irreparável com a partida precoce de Fernando Aragão, pois ninguém esperava isso, né? Fernando gozava de toda a saúde, né? Depois que se contaminou com a coronavírus, meu Deus do céu. Ele deixa um legado de seriedade e compromisso com a população de Santa Cruz. Tenho certeza que Dona Ivone, Fábio e todos os amigos irão dar continuidade à esperança que estava representada em Fernando, destacou. O deputado afirmou que a condução do partido na cidade está nas mãos da família de Fernando, tendo em vista que ele era o presidente municipal do PP, do Partido Progressista. Comentando sobre a mudança na pré-candidatura, Da Fonte demonstrou muita simpatia ao nome de Fábio Aragão, por isso que já era o nome que estava sendo cogitado. Toda a família de seu Fernando dedicou sua vida em prol da política e tenho certeza que, passado este momento de luto na qual todos nós estamos, eles irão chegar a um consenso e dar continuidade aos sonhos e projetos de Fernando, né? Que Fernando também tinha para a cidade, destacou o deputado Eduardo da Fonte. Egídio Amorim. Bom dia, Egídio. Bom dia, Alberes. Jean, aos ouvintes, aos internautas. Nesse momento, o empresário Fábio Aragão já está na sua live aí, né? Falando aí, dizendo que deve seguir essa carreira do pai, mas não vai ser nenhuma novidade ele lançar a pré-candidatura dele hoje. Tem hipótese alguma. Era um nome natural, né? Exatamente, isso acontece naturalmente. Eu disse quando ocorreu a semana passada, eu disse, ele é um nome que ele tem mais... E nem vai ter novidade também quando ele anunciar o pré-candidato a vice também, não. Tem não? Não. A não ser que venham, por exemplo, um Elinho ou alguém da ala de Zé Augusto, né? Se for o Carlinho da Coab ou o Flávio Ponto, não é novidade, novidade não, né? Nenhuma. Se o Elinho Aragão aceitar esse convite... A chapa vai ser puro sangue, PP. É o que tá tendo aqui em Santa Cruz, né? Boca Preta é PSDB. O Alan não tem muitos partidos. Você viu que ele disse que tem aqui o PSD... O PSD, o PDT e o PT do B. PT do B. O PDT, pelo que eu escutei aqui o PDT Adilson, queria a Frânio Marques, tá mas fora, né? A resistência do grupo. Pelo o que PT eu vi... do B, que é Valdir Paulo, que não conseguiu musculatura. Então deve ser PSD. E o nome forte aí que tem é o do Capilé da Palestina também, né? Que é PSD, né? Justamente. Pois PSD. Agora, se deve acontecer uma quarta pré-chapa aqui em Santa Cruz do Capibaribe, uma quarta pré-chapa. Eu digo pré-chapa porque não chegou a convenção e todo mundo é pré, né? Enquanto não tiver convenção... Deve sair uma quarta pré-chapa e essa quarta pré-chapa sai do Grupo Taboquinha. O Grupo Taboquinha não sai unido, não
Não sai ajuntado, não. Estão falando que Ernesto Maia pode lançar uma chapa aí, mas Eduardo da Fonte já botou no Instagram dele que o PCdoB vai estar com o PP. União não tem no grupo Taboquinha. Estão trabalhando com essa possibilidade de ajuntamento, que já está ficando difícil. Já está ficando difícil ter ajuntamento. Então, há a possibilidade, sim, de sair um grupo Taboquinha com 2 chapas aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Estão falando aí do PCdoB, mas o Dudu da Fonte já disse que o PCdoB tá. No caso, seria. Aí a questão sobraria para Zé Augusto. É porque, veja só, o PCdoB. Porque o PT, pelo que eu conversei aqui com o Diomedes, você acompanhou aqui a entrevista, depois eu conversei com ele um pouquinho fora do ar. Ele já estava com simpatia com o Fernando Aragão desde aquela. Ele tá muito desarmado, estava muito tranquilo. Ou seja, eu acho que o PT vai com o PP. Uhum. O PSB já está fechado. Aí o PCdoB, o Eduardo da Fonte já está conversando com o Renildo Calheiros. Aí disseram, não, mas Renildo Calheiros não tem autoridade de falar pelo partido, que ele não é presidente do partido. Quem comanda o partido PCdoB no estado de Pernambuco é o Marcelino Granja, que era secretário de Paulo Câmara no outro mandato. Aí agora ele está fora... Mas é uma indicação do grupo, né? Então quem comanda são os cabeças. Quem manda no PCdoB de Pernambuco é Luciana Santos, que é a presidente nacional do partido. E Renildo Calheiros. Exatamente. Você vê a ligação de Renildo Calheiros com Luciana. Pode colocar até alguém para ser o presidente. Luciana era prefeita de Olinda. Quando saiu, a quem foi que ela garantiu? A quem foi que ela deu a benção? Renildo. Então o que Renildo disser, tá dito. Tá dito, claro. O que Renildo disser, ele não diz uma palavra se ele não tiver a anuência, a concordância, o aval, o apoio de Luciana. Eles são muito ligados. Essas conversas já vem tendo há muito tempo. E é uma respeitabilidade muito grande entre ambos. Deles dois, que é quem comanda o partido. Exatamente. É tanto que Luciana, quando foi agora para a vice-governadoria, quando assumiu essa posição de vice-governador, as bases de Luciana no estado de Pernambuco foram para Renildo, que é o nome do PCdoB aqui no estado de Pernambuco. Ou seja... Um exemplo foi Brejo da Madre de Deus, que era uma base dela, ela passou para Renildo. Lá em concordância com Valdemar Bosch, que é o esposo dela, fecharam lá com Renildo Calheiros, o federal, e todo mundo fechou com a Alessandra Vieira. A estadual veio ali o grupo. Ou seja, o que o Renildo Calheiros disser em relação a Santa Cruz do Capibaribe, tá dito, porque ele tá dizendo com a anuência, com a concordância, com o aval da presidente nacional do partido e, consequentemente, também do presidente estadual. Agora, ele tem um detalhe, viu, Beres? Na nossa política aqui de Santa Cruz do Capibaribe pode acontecer tudo, inclusive nada. Veja só, o PCdoB, ele trabalha candidaturas em municípios, no entanto que não tem a coligação a nível nacional com partidos que têm ligação com Bolsonaro. Então, se aqui em Santa Cruz do Capibaribe tivesse uma coligação do PCdoB com o partido de Zé Augusto, seria uma coligação com o partido dos filhos de Bolsonaro, porque a nível nacional, os filhos de Bolsonaro não estão nesse partido aí. Mas agora isso aí já acabou, porque você vê o republicano lá no Recife, é o partido dos filhos de Bolsonaro. Exato. E tá lá com quem? Tá lá com o PSB. Pronto, então veja só tem um detalhe, inclusive isso foi comentado ontem à noite e hoje também pela manhã, ainda em grupos de WhatsApp, que só teria uma saída pro PCdoB, não tá na coligação do PP, era se tivesse candidatura própria na majoritária aqui, na cabeça da chapa, não é nem pra vice. É na cabeça. Então, se o Ernesto Maia se aventurar a ser pré-candidato a prefeito... Diz que ele está trabalhando nessa possibilidade, mas isso será verdade. Aí não iria com o PP, tá compreendendo? Aí caberia ao partido de Zé Augusto, preside aqui em Santa Cruz do Capibaribe, indicar o vice. E dessas duas siglas aí saírem os pré-candidatos a vereadores, tanto do PCdoB quanto do partido que é comandado por Zé Augusto aqui em Santa Cruz do Capibaribe. É por isso que eu digo, até o dia 16 fiquem tranquilas, novidades tem muitas, agora é muitas, não é brincadeira não. Vamos aguardar. Enquanto vai ter nessa questão aí do grupo denominado Taboquinha, o grupo Boca Preta tá unido, o Dida Dinan tá andando todos os cantos do município de Santa Cruz do Capibaribe. E tinha a questão lá, já foi resolvida. Claro. Era a questão sobre a candidatura de prefeito, vai fazer um ano já em dezembro que foi resolvida. Então, já passado o tempo que tinha de areia, já foi. Já faz tempo também. A ferida já foi cicatrizada. Já faz tempo também que o vice já foi escolhido, né? Pronto. Estão andando aí, tanto o Edson quanto a Alessandra, Dida e o Joselito. Andando. Pré-campanha. É verdade. Então, hoje nós vamos ter. Enquanto se degradar o grupo Taboquinha, o grupo Boca Preta faz pré-campanha. O Fábio tá fazendo um pronunciamento. Pega aí o pronunciamento dele pra botar um pouquinho no ar. Jean, tu tem como botar por aí? Ou eu boto por aqui? A live aqui aumentou. Então vamos lá, vamos ouvir um pouquinho aí. Ele tá falando. Lá e vai deixar ele melhor ainda. E vamos para ruas. Conhecer, falar com as pessoas, ouvir a população, abraçar a população e estar juntos.
Queria agradecer de coração a equipe, as pessoas que estão aqui presentes. Que Deus os abençoe. Mãe, quer falar? Oi, minha gente, é com o coração partido. Eu não sei nem se eu vou conseguir falar, mas eu disse a Fábio, eu digo, olha, meu filho, eu jamais vou pedir a você para assumir uma coisa, assim, um problema tão grande para você, que é essa pré-candidatura. Eu não vou pedir isso a você, não, mas eu vou dizer uma coisa a você. Eu só quero dizer a você o seguinte, meu filho, eu estou com você. Para onde você for, se você entrar no fogo, vai entrar 2, porque eu estou com você. E eu estou junto dele e eu não consigo ainda acreditar no que aconteceu. Muito obrigado. Que Deus os abençoe. Então estamos ouvindo aí o pronunciamento do Fábio, que se colocou aí como pré-candidato, oficializou a sua pré-candidatura agora a prefeito de Santa Cruz do Capari. Exatamente, nenhuma novidade. Era o nome natural, né? Quando o deputado Diogo Moraes disse que já não tinha mais questão, automaticamente o apoio iria para ele, do encontro que teve dele com Eduardo da Fonte. Eu fiquei sabendo também das colocações de José Moraes, ou seja, o que Fernando Aragão não conseguiu fazer em vida, que era juntar o grupo que ele liderava com a corrente política de Diogo Moraes, porque ele trabalhou muito para ter o apoio de Diogo Moraes e não conseguiu. O Fernando não conseguiu, o Fábio Aragão, que é filho de Fernando Aragão. É o mais velho, né, Gídio? Tem 2, né? São 2 filhos e uma filha. Ele perdeu a batalha. Por que ele perdeu a batalha? Ele garantiu ao vereador Elinho Aragão a pré-candidatura pelo PSB. Não conseguiu dar. Ele perdeu aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Perdeu em Jataúba, quando ele dizia que seguraria Mamão, não conseguiu segurar. Mamão teve que ir de última hora para o PP. Perdeu em Brejo da Mar de Deus, quando não conseguiu segurar e para o Roberto Assuara tá indo com o Rubinho Nunes. Então ele tá com problemas nas bases dele, ele precisa recuperar. Tanto Santa Cruz do Capibaribe, quanto Jataúba e Brejo da Mar de Deus. E as outras bases também que ele está perdendo a nível de estado de Pernambuco. Porque uma eleição puxa a outra, né? Essa de 20 tem tudo a ver com 22. É verdade. Professor J. Oliveira, bom dia, querido. É um prazer tê-lo de volta. Aquilo que já se comentava e já se esperava, ocorreu na prática. O Fábio vai seguir o legado do seu pai aqui em Santa Cruz do Capibaribe. O que é que representa, na sua opinião, nesse novo momento, nessa nova geografia política de Santa Cruz do Capibaribe? Bom, Beres, bom dia para você, bom dia para Egídio, Jean-Pierre. Já imaginou um francês no Polispacas, Jean-Pierre? Essas coisas que estão acontecendo em Santa Cruz do Capibaribe pode parecer estranho para uns, Alberes. Para mim não, eu já sou um jurássico, eu sou do tempo das eleições de 15 de novembro e as coisas aconteciam no final de agosto mesmo. No entanto, não da maneira que está acontecendo esse ano, por conta de todo um atropelo que teve por ocasião da morte de Fernando Aragão. E essas costuras para a indicação de Fábio, elas foram bem traçadas, louve-se a iniciativa de Eduardo da Fonte. Na quinta-feira, logo após o sepultamento do corpo de Fernando, ele já entregou postagens para o Edmar Lira e para o Magno Martins, que publicaram imediatamente no começo da tarde daquele dia, dizendo que Fábio seria a pessoa mais indicada. Por que seria mais indicada? Ficaria difícil para quem fazia oposição a Fernando e criticar Fábio num momento de comoção, num momento de busca de união. E deu certo a ideia. Eu só espero que Fábio, ao término de sua fala na manhã de hoje, ele não cometa, o erro de anunciar um vice. Não. Um evento por vez. Porque uma coisa é ele se lançar, ele assumir que todo mundo estava lançando, só ele é que não tinha dito ainda.
Questão da vice depende de costuras, com o PCdoB, com o PRB, com o PSB, com o PT e alguma outra agremiação que possa vir. Ô professor Jota, você acha que tem união no grupo, um Maia estando fora da chapa ou não? Como é que você vê essa questão? Zé Augusto está muito calado, né, em relação a tudo isso. A informação que eu recebi é que Zé Augusto não fará nada que possa prejudicar os filhos. Quem vem, na realidade, causando maiores problemas, Alberto, é Ernesto e não Zé. Ernesto Maia é quem vem costurando coisas que não tem dado certo, até porque o Renildo já deixou ontem transparecer não, já foi publicado no próprio Instagram de Eduardo da Fonte, e o PCdoB em Santa Cruz marcha com o progressista, e o progressista marcha com o PCdoB em Olinda. E o PT também parece que já está resolvido, né? O Diomedes está muito calado, mesmo antes dessa morte de Fernando Aragão, ele já vinha muito calado e não vinha fazendo oposição ao nome de Fernando Aragão. Parece-me que ele já vinha aceitando de boa. Caso seu Fernando tivesse vencido a Covid, eu acho que não iria não iria ter dificuldades, por exemplo, com o Partido dos Trabalhadores. Ouvi, Alberto, essa semana, você bem sabe disso, que você é muito bem informado, o lançamento de uma chapa, Marília para prefeita e Ernesto para vice, que não foi nem consultado o PT local. Imagine você a esfera estadual que anda a reboque do governador. Então, muita coisa acontece daqui para terça-feira, dia 1º, porque as convenções começam segunda e vão até dia 16. Então, Paulo Câmara tem a agenda, provavelmente, para vir a Santa Cruz, e ele não virá apenas com o PSB. É certa já a incorporação do PCdoB ao projeto progressista de Santa Cruz, é tida como praticamente certa a do PT, porque Paulo Câmara não vai deixar de conversar com Humberto para querer isso para um ajuntamento. E a informação que eu tenho de uma fonte lá de Recife é que as conversações com o Silvio Costa Filho também andam bem adiantadas. Se é verdade ou não, Zé Augusto está muito calado, né? Do contrário, ele estaria falando um monte de coisas que lhe são pertinentes. E outra, um líder como Zé Augusto não pode ser jogado fora. Claro, uma coisa é aceitar imposição e outra coisa é aceitar apoio. Não cabe no momento, Alberto, para quem fez oposição ferrenha ao nome de Fernando, indicar vice. Cabe avaliações, buscas. Na reunião de ontem, por exemplo, o Elinho Aragão foi participar da reunião. Isso é uma prova de amadurecimento. O Marlos, que disse cobras e lagartos, também foi para a reunião. Ernesto é que deu uma bola fora. Primeiro, ele disse que não havia sido convidado. Quando os blogs publicaram a printagem do convite, ele não assumiu ainda, pôs a culpa em Elinho Aragão, que foi desleal para danar com Elinho. Será que Elinho é tão chucro assim que diz Ernesto que ele não ia ser convidado, sem Elinho fazer parte da cúpula que iria convidar para participar? Então tem muitas coisas que precisam ser esclarecidas e que certamente o serão. A partir de hoje, tudo vai se desenrolar, acredito eu. O senhor acha que Elinho Aragão é o melhor nome que tem aí para compor como vice e fechar essa união desse grupo de oposição em Santa Cruz do Capibaribe? Ou o nome do Flávio Pontes é o melhor nome que reúne as condições e a luva nas mãos do Flávio, que se coloca aí agora como pré-candidato pelo PP? Nem o melhor e nem o pior, Elinho. O que a gente deduz dentro da política é que depende. Será que o Humberto não vai pedir nada? Será que o Silvio Costa, se vier, não vai pedir nada? Será que o Renildo não vai pedir nada? O PSB, Diogo Mona já disse que não vai pedir nada. Então, a gente precisa ver. Eu acho que hoje o nome que está na frente, se eu fosse uma pesquisa, é o Flávio Pontes. Porque depois da porcaria que o Carlinhos da Coab fez ontem, votando um projeto lá complicado, o Carlinhos se queimou, e muito, dentro das pretensões da oposição. Mas ninguém está descartado, nem ninguém está confirmado. Professor, muito obrigado, viu? Um abraço. Nesse final de semana tende aos bastidores da política em Santa Cruz do Capibaribe prever em relação a essas questões. Deixa eu lhe dizer uma coisa que eu não sou baú para guardar segredo. Diga logo, arrocha o nó. Diferente de Ernesto Maia, eu fui convidado. Você não foi, não. Egídio Amorim vai fazer amanhã um churrasco com um bode que ele mandou matar lá no Minguaí e me convidou. Aí eu perguntei, seu parceiro Alberto foi convidado? Ele disse, não, que Alberto come muito.
Valeu, professor, um abraço. Ele quer aqui falar com você, viu? Eu tenho direito à resposta, Jota. Eu não tô sabendo de nada, tô sabendo agora. Mas se o senhor comprou o bode, quer fazer churrasco, é tudo por sua conta, se responsabiliza em pleno período de pandemia, fica à vontade, hein? Deixa de onda, rapaz. Se você não quer dizer que nem convidou o Alberto, nem Jean, nem Antônio Carlos, é outra coisa. Senhor, o que vai acontecer? O bode dele, ele vai comer sozinho com o povo dele lá. Esse Serginho de Amorim é malandro. Um abraço, professor Jota. Se ele comer sozinho, ele vai ficar com dor de barriga. Final de semana excelente pra vocês. Bom dia. Valeu, bom dia. 10h55 em Pernambuco. Sou mais você. Sou Vale FM. O rádio contra o coronavírus. Dicas ao sair de casa. Você teve que sair de casa. Ao chegar, tire a roupa e coloque em uma sacola plástica no cesto de roupas. Lave com alvejante recomendado. Fazendo isso, iremos juntos combater o coronavírus. Uma iniciativa da sua rádio. Vale FM 91,7. A Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe segue firme na luta contra o coronavírus e a prevenção continua com a reabertura do comércio. Mantenha o distanciamento social adequado. Use sempre a máscara. Utilize o álcool em gel 70% ao chegar nos lugares. E principalmente, evite cumprimentar as pessoas nas ruas com abraços ou apertos de mão. Vamos juntos contra o coronavírus. Se apresentar sintomas, ligue 995033913 ou procure uma unidade de saúde. Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe. A melhor experiência de conexão via internet na cidade tem a assinatura da Rede.com Telecom. A Rede.com é a marca pioneira na oferta de fibra ótica nas cidades de Santa Cruz, Pão de Açúcar e Toritama, com expansão programada para 2020. Faça parte desta revolução. Rede.com Telecom é você digital. Se liga, galera! Todos os sábados, você tem um encontro marcado aqui na Vale FM 91,7 com o programa Só Toca Top, das 9 às 10 da manhã, com Danilo Batista. Só Toca Top na Vale. Um show de música boa, promoções, entretenimento e sua participação. Conto com a sua audiência. Até lá! O restaurante e churrascaria Prato Cheio tem uma boa notícia. Estamos de portas abertas, trabalhando com o nosso rodízio de carnes e self-service. Estaremos lhe esperando para você saborear o melhor churrasco e a comida mais deliciosa da região. Lembrando que continuaremos tomando todos os cuidados de distanciamento de mesas e higienização do ambiente contra a Covid-19. Vai ser prazer lhe atender. Restaurante e churrascaria Prato Cheio. Mercadão, o supermercado da cidade, informa a hora certa. 10h58. Semana Maluca Mercadão. Preço baixo de verdade. Açúcar cristal açucana 1 quilo, 1,99. Macarrão Pilar 500 gramas fino, 1,69. Flocão Forte Milho 400 gramas, 89 centavos. Farinha de trigo fina 1 quilo, sem fermento, 13,19. Café Santa Clara Clássico moído 250 gramas, 3,99. Feijão carioca super grão quilo, 4,99. Ofertas de verdade é no Mercadão, o supermercado da cidade. Promoções válidas até este domingo. Quer saber o que acontece no Agreste, Zona da Mata, Sertão Pernambucano e região metropolitana? Acesse o blog do Cidade em Foco e fique atualizado. No blog do Cidade em Foco, você encontra um conteúdo completo sobre política e o cotidiano da sua cidade. Jornalismo moderno, os fatos que são do interesse da população pernambucana e os bastidores da política. Você encontra no blog do Cidade em Foco. Acesse blogdocidadeinfoco.com.br. Responsabilidade Alberi Xavier e equipe. O seu futuro pode ser melhor que hoje. Vestibular online Unifacol. É simples e prático. Faça sua prova sem sair de casa. A nossa plataforma está disponível 24 horas. São cursos nas áreas de saúde, humanas e exatas. Faça já sua prova. Para maiores informações, acesse vestibular.unifacol.edu.br ou ligue 3114 1224. Somos o que queremos ser. Somos Unifacol. Você aí, tá precisando de dinheiro? Domingo tem 150 mil reais em prêmios no Caruaru da Sorte. Ajude o IC adquirindo o Caruaru da Sorte e cedendo o direito de resgate. Ao sair, use máscara e previna-se. Do primeiro ao terceiro prêmio, 10 mil. E 20 giros de R$1.000. Na quarta rodada, 100 mil reais. É isso mesmo, são 150 mil reais em prêmios. Caruaru da Sorte, título emitido pela Investe
capitalização. Lotérica do Povo. Na Lotérica do Povo você faz sua aposta com jogos da Mega Sena, Loto Fácil, Quina, Dia de Sorte e outros. Na Lotérica do Povo você também paga suas contas, faz depósitos e saques, abre contas corrente e poupança. E para os aposentados, pensionistas e funcionários da Prefeitura, fazemos um empréstimo consignado. Procure um de nossos atendentes. Lotérica do Povo, Rua Capitão Pedrosa, número 87, por trás da Igreja São Cristóvão, em Santa Cruz do Capibaribe. Atenção, emissoras que compõem a Rede Nordeste de Rádios. Em 5 segundos, no ar. Cidade em Foco. A partir de agora, você ficará bem informado com mais uma edição do Cidade em Foco. Os principais assuntos do dia em destaque aqui na nossa programação. Cidade em Foco. Agora em Pernambuco, 11 horas. Está no ar na Rede Agreste de Rádios, o programa Cidade em Foco. A partir de agora você vai ficar ligado naquilo que é destaque na pauta política de nossa região. Você é o nosso convidado a ouvir, a participar, a interagir conosco. A nossa linha interativa está ao seu inteiro dispor. O nosso WhatsApp também para você reclamar, elogiar, denunciar. O DDD é o 81, telefone 996277129. Você pode participar com uma mensagem de texto, uma mensagem de voz, um WhatsApp, uma denúncia, uma reclamação, um elogio. 81 é o DDD 996277129. Você pode nos ouvir através das emissoras que compõem a Rede Agreste de Rádios. Rádio Vale do Capibaribe é 91,7, é a cabeça de rede. Já estamos também ao vivo online pelo Facebook, lá na página blog do Alberes Xavier. Programa Cidade em Foco, rádio jornalismo série, com a cara do povo até o meio-dia. Alberes Xavier, uma voz a serviço do povo, o tempo todo com você, todo dia fazendo acontecer, compromisso com seu bem-estar, amigo de todas as horas. Alberes Xavier, uma voz a serviço do povo, o tempo todo com você, todo dia fazendo acontecer, defendendo a cidade. Alberes Xavier. Cidade em Foco. Cidade em Foco. Pernambuco em primeiro lugar. Olha, meus amigos, o Lúcio Silva formará chapa com Bill Abreu aqui na cidade de Orobó. Atenção, Orobó. O ex-secretário de Finanças do município, Lúcio Silva, que é filiado ao MDB de Jarbas Vasconcelos, de Raul Henri, de Fernando Bezerra Coelho, foi anunciado como pré-candidato a vice-prefeito do município de Orobó. Ele formará a chapa majoritária com o atual vice-prefeito do município, Bill Abreu, que é do Democratas. O nome escolhido pelo prefeito Kleber Chaparral, PSD, para tentar a sucessão na eleição deste ano de 2020. A apresentação da chapa aconteceu durante o encontro com os pré-candidatos a vereador do município de Orobó na noite de ontem. Pessoa de confiança do atual gestor desse município de Orobó, né? Pessoa de muita confiança de Chaparral, porque ninguém bota um cara para ser secretário de Finanças se não tem a confiança, não é? Pessoa de muita confiança de Chaparral. O Lúcio chegou até inclusive o nome ventilado como possível pré-candidato a prefeito de Orobó. Meses atrás, antes de ser oficializado, antes da definição de Bill Abreu. Ele entrou na lista dos postulantes a vice-prefeito, não é? A vice-prefeito. E acabou sendo concretizado. A dupla vai para a campanha eleitoral com o apoio do senador Fernando Bezerra Coelho, que tem uma ligação muito forte com o município, através de Chaparral. Vai com o apoio também do deputado federal Fernando Filho, que tem botado muito dinheiro, tem conseguido ajudar muito o município de Orobó. O volume de obras, de ações no município de Orobó é muito grande e aí está definido. Enquanto a oposição apresentou aí o Tomás Brito, que era liderado de Chaparral,
E também a vice, não é? A vice que vai aí, que é a esposa do Davi Aguiar, e já está certo as chapas aí dos pré-candidatos. Vamos agora aguardar as convenções deste município da cidade de Orobó. Bom dia, filho de Deus, estás bem, Egídio? Bom dia, Alberes, Jean, aos ouvintes, aos internautas, a todos que fazem parte da rede Agreste de rádios. Pois é, todos os municípios agora começam a se fechar o ciclo, a apresentar as suas candidaturas, sim, tanto a prefeito quanto a vice e a vereadores, e aguardar aí o processo que começa na próxima segunda-feira e vai aí até o dia 16. Já tem candidato fazendo, quem é candidato mesmo já começa logo abrindo o calendário, já fazendo as convenções. Pronto, segunda-feira já está decidido. Segunda-feira mesmo tem a convenção do PTB em Recife, né? Isso. É a primeira de Pernambuco, né? E outros estão fechando aí. A cidade de Frei Miguelinho também já está decidido. A Adriana Assunção é a candidata à reeleição. Com o mesmo vice. E o mesmo vice, né? O mesmo vice. É Lindonaldo da Farinha. Isso, e o Lula da Capivara, se ele conseguir as certidões, está se comentando que domingo agora ele vai oficializar o Marcos Aguiar. Tinha prometido a Severina, a Célia, a doutor Neto seria ele, mas vazou um áudio aí, Lula dizendo que é o Marcos Aguiar. É o que foi candidato outra vez, é? Foi, da terceira via. Se Marcos Aguiar for se concretizar, pode haver uma debandada, porque muitas pessoas ligadas a Romildo Lima acredita principalmente a derrota dele em 2016, a Lula e a esse pessoal aí de Marco Aguiar. Lula fez vista grossa, tinha um bocado de gente que era secretária, era do primeiro escalão, era do núcleo duro de confiança de Lula. E quando Lula disse que era o Romildo Lima, esse pessoal, muitos deles debandaram aí, para... sendo o Marcos agora, debandaram seria para onde? Eu não sei se esse pessoal fica neutro, se vão pra Adriana, se vão pra Tatiana. No caso, o pessoal da antiga terceira via agora se junta com o pessoal de Lula, é isso? De Lula, justo pra ser o vice, não é? E a terceira via agora passa a ser formada pela Tatiana Moura, né? Pela Tatiana Moura. Que não definiu o vice ainda não, né? Não, ainda não. E não sei também se ela segura também a pré-candidatura. Essa semana ela teve com o Clodoaldo Magalhães lá pro lado do Recife, ele disse que apoiou... Ela é do PSL, né? Do PSL de Bivar. Isso. A justiça determinou, inclusive, agora, recentemente, o bloqueio dos bens de Lula da Capivara, não é? Aí fala até improbidade administrativa, aí eu botei a matéria hoje, se um bocado de gente quer mentira, quem quiser que é mentira, entra no meu WhatsApp, porque eu mando a sentença, tudo direitinho. E se Lula tiver já alguma decisão transitada e julgada em relação a essa questão, mando que eu publico da mesma forma. 11 horas com mais 7 minutos em Pernambuco. Cidade em Foco, abordando os principais fatos do dia e os últimos acontecimentos. Olha, vamos aqui à participação dos nossos ouvintes que estão sintonizados conosco na manhã desta sexta-feira. Daqui a pouquinho vamos conversar, inclusive, com o promotor de justiça de Santa Cruz do Capibaribe, doutor Iron, que vai estar aqui nos estúdios. Vamos lá, abrir aí o canal Jean-Pierre. Estamos lhe ouvindo aqui no Agreste, Socorro do Agreste. Eu, Mirosmar, todo mundo na audiência. Valeu, Dudinho, um abraço pra tu. Cadê o padre Pedro da Romaria? Ele tá bem. Ontem ele tava fazendo uma missa com uma roupa bonita danada, uma roupa de ouro. Vamos lá, mais um aqui já. Falar, né? Quem é? Alberes. Diga lá, minha joia. Manda um alô pra meu netinho, que tá fazendo um aninho hoje. Olha aí, tem bolo, filha de Deus, tem festa. Jair da Capivara, sua grande amiga. Isso. Tá bem, Deto. Quem tá aniversariando também é a prefeita Adriana Assunção e seu irmão, o Adriano. Parabéns, muitos anos de vida. Será que vai ter alguma festa hoje aí? Botasse pra torar. Tu é o cara, viu? Tá vendo que a galinha tá no fogo, eu te digo, e tu não quer vir comer, viu? A conversinha é essa, venha pra cá. Um abraço, Alberto Xavier, o amigo Tata Vieira, Alberto Xavier. Opa, Tata, quando sabe que a Vieira vai falar, ele já liga o rádio, esse Tata é uma liderança mesmo. Manda um alô pra nós aqui na Taboca, viu? Diga lá, Paulo, quem é que tá aí na Taboca ouvindo rádio? Truque, Sofoneiro, Zé Paulo, eu e Boca Aberta. Boca Aberta. Barrendo na rua. Se lembra de nós. Valeu, meu líder, um abraço. Nós comer galinha de capoeira. Tu quer vir, tu vem. Só não bota galinha de granja, viu? Olá, vamos muito lá. Bom dia, meu caro amigo Alberto Xavier. Bom dia, minha joia. Ao Natálio Arruda. Isso. Bom dia a todos os telenautas tá no ar. Do programa Cidade Foi em Foco. decidido o candidato. Eu sou Gilvan Cordeiro, diretor da página Fazenda Nova em Foco, aqui em Fazenda Nova, Pernambuco. E quero dizer a satisfação imensa de ter firmado essa parceria com você, Alberes, para estar transmitindo
o programa Cidade em Foco. Já botou na sua página aí ou não? Brasil. Que o dele bota numa, não bota noutra, é página demais, aí ele às vezes se esquece que ele fica mexendo no WhatsApp, no Facebook e no Instagram. Gide Amorim. Pronto, vamos embora. O pessoal que tá tudo aqui anotadinho com a gente: Severino Soares, Vanessa Santos, Maria Isabel, Alex Rafael, Evandro Silva, Rosivaldo Gomes, André Paulo, Osilene Clemente, Eduardo Moura, Antônio de Fátima, Yara Tabosa, Vetinho de Poço Fundo, Daniela Sueli, Pedro Juan, Leandro Silva, Aurizete Oliveira, Fernando Marques e Carlos Eduardo. É gente demais, vige meu pai do céu. 11 horas e 10 minutos em Pernambuco. Cidade em Foco, abordando os principais fatos do dia e os últimos acontecimentos. A Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe segue firme na luta contra o coronavírus e a prevenção continua com a reabertura do comércio. Mantenha o distanciamento social adequado. Use sempre a máscara. Utilize o álcool em gel 70% ao chegar nos lugares. E principalmente, evite cumprimentar as pessoas nas ruas com abraços ou apertos de mão. Vamos juntos contra o coronavírus. Se apresentar sintomas, ligue 995033913 ou procure uma unidade de saúde. Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe. Pão de Açúcar tem o Hotel Rota da Moda, às margens da PS 160. Apartamento com TV a cabo, Wi-Fi, ar-condicionado, telefone, café da manhã e estacionamento. E agora contamos com a Farmácia do Agreste. Medicamentos éticos, genéricos e similares. Tudo em um só lugar, com o melhor atendimento e os melhores preços da região. Farmácia do Agreste. Fica às margens da PS 160 em Pão de Açúcar, no prédio do Hotel Rota da Moda. Atendimento pelo telefone 996320997. Programa Cidade em Foco. Rede Agreste de Rádios. Alberes Xavier. Agora já são 11 horas com mais 11 minutos. Vamos ao telefone conversar com o prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, Edson Vieira. Ele é do PSDB de Santa Cruz do Capibaribe. É hora de entrevista no Cidade em Foco. Eu converso com o prefeito Edson Vieira. Prefeito, bom dia, é um prazer, querido, tê-lo de volta aqui à Rede Agreste de Rádios. Bom dia, Alberes, bom dia a todos vocês que estão nos escutando através dessa rede. É um prazer falar contigo, com todos os ouvintes de Santa Cruz, da região, do Polo de Confecções. Você está andando muito, né, prefeito? Ontem estava lá na cidade de Palmares. O que foi que você foi buscar em Palmares, prefeito? Não, a gente foi um evento do partido, né, do PSDB, fomos convidados, eu com a presidente estadual Alessandra, com o prefeito de São Joaquim e alguns membros, aonde o PSDB tem uma candidatura, não é, a prefeito na cidade de Palmares, que é o Alexandre Leão, e ontem ele foi dar uma entrevista, teve uma reunião partidária, nos convidou para prestigiar, para estar lá, e a presidente estadual do partido, a deputada Alessandra, estava presente, nós fomos também, porque fomos convidados para poder andar e aí conversar a questão do partido, conversar a situação lá de Palmares e outras situações partidárias que a gente está acompanhando. O partido está animado para esse pleito agora de 2020? Vai ter muito candidato mesmo com possibilidade de ganhar? Bom, Alberto, a gente vê que a gente disputa em várias cidades aí com grandes possibilidades, como Palmares, como Escada, não é? Disputamos Vertentes, como você sabe, Santa Maria do Cambucá, Santa Cruz do Capibaribe, São Joaquim do Monte, Gravatá, são cidades, Uricuri, são cidades que a gente disputa com grandes perspectivas de vitórias e que o partido possa, não é, eleger os prefeitos. A gente sabe que não é fácil, por conta que o PSDB hoje não conta com nenhum senador, nenhum deputado federal, e a gente fez o partido com amigos, com pessoas que estão imbuídas. A prefeita Raquel Lira, a gente pode ter uma das cidades mais importantes do Agreste, né, que é Caruaru, com a reeleição da prefeita Raquel Lira, para que a gente possa manter aí o partido pronto, tanto para 2020 como para 2022. Hoje foi divulgada uma pesquisa lá na cidade de Caruaru e a prefeita Raquel Lira parece que não vai ter dificuldade não, né, na reeleição dela. Ela estava enfrentando uma rejeição, depois conseguiu aí dar um novo rumo ao governo dela e se acertou, não foi, prefeito? Acredito que Raquel terá uma grande reeleição. Raquel conseguiu ao longo desse período implantar
melhorias na cidade e poder fazer uma política pública voltada para o engrandecimento, o melhoramento de Caruaru. Teve o apoio do então ministro Bruno Araújo, que foi um dos que articulou a liberação do FINISA para ela. A prefeita conseguiu cerca de 100 milhões de reais para investimento, uma articulação do ministro Bruno na época. Isso facilitou muito a administração de Raquel. Então, ela contraiu esse empréstimo e aí soube desenvolver e fazer com que várias obras fossem viabilizadas e ela pudesse estar trabalhando bem na cidade de Caruaru e está pronta. Acredito que Raquel terá uma das grandes reeleições também na cidade de Caruaru. Eu estava em Brasília a semana retrasada e conversei com o Mendonça muito sobre a sucessão municipal do Recife. Ele se mostrou muito otimista. Essa semana, inclusive, ele voltou novamente a Brasília e, junto com o senador Fernando Bezerra Coelho, teve uma audiência com o general Ramos, que faz a articulação política do presidente Bolsonaro. E ele está muito otimista porque parece-me que o PTB de Armando Monteiro e o PSDB de Bruno Araújo, de Edson Vieira e da Alessandra Vieira está no projeto dele. Mendonça é o melhor nome, na sua opinião, que pode representar não só essa corrente política de Bolsonaro, como também a oposição na capital pernambucana? Mendonça tem todos os pré-requisitos para ser um bom gestor, um bom prefeito da capital pernambucana. Experiente, foi governador, foi vice-governador, foi governador, foi ministro, grande ministro da educação, né, do país, deputado federal, um homem que tem uma reputação aí que o credencia para ser um grande gestor da capital pernambucana de Recife. Nós precisamos ter a inteligência, não é, de colocar pessoas que não sejam para administrar as cidades, que não sejam pessoas sem experiências, pessoas que querem entrar numa aventura. Quando a gente fala no nome de Mendonça, ou é o que mais Recife vai precisar nesse pós-pandemia, em ter um homem capacitado. E eu acredito que o PSDB, com o PTB, com o Democrata, e aí várias lideranças de partidos, até de outros partidos, como o senador Fernando Bezerra Coelho, estarão nesse projeto aí, em Mendonça sendo candidato a prefeito da capital pernambucana. Você também defende esse nome, e quando é que o PSDB oficializa o apoio a Mendonça Filho? A gente defende a unidade, né, do campo das oposições também em Recife. Mas em não conseguindo ter um só candidato, a gente defende o nome de Mendonça. Estou esperando o ministro Bruno Araújo, né, que se recuperar aí dessa pandemia, para poder a gente viabilizar o mais rápido possível. E aí eles estão conversando a nível nacional como poderia se dar esse apoio do PSDB a uma pré-candidatura e uma candidatura de Mendonça a prefeito de Recife. Ô prefeito, hoje você vai anunciar ao povo de Santa Cruz e oficializar o novo local que vai funcionar, o hospital de campanha. Antes era aqui ao lado da Rádio Vale do Capibaribe e vai para um novo espaço. Que espaço é esse e a que se dá também essa mudança, prefeito? Bom, Alberto, hoje a gente está entregando à população, vamos fazer uma live, né, nas minhas redes sociais a partir das 16 horas, mais ou menos. Nós vamos estar numa live transmitida pelas minhas redes, vamos estar entregando um CAPS AD 3 aqui na nossa cidade, uma obra de R$1 milhão. Foi uma emenda do então deputado federal e ex-senador Sérgio Guerra, que a gente conseguiu, para você ver, Alberto, em 2013, não é? E esse passo todinho, no final de 13 a gente conseguiu, e aí passou 14 e veio até 20, não é? E às vezes as pessoas perguntam, e por que demorou tanto? Não é culpa da prefeitura municipal, é culpa da burocracia de Brasília, dessas verbas federais que são alocadas pelo governo federal, e tem umas que andam mais rápido, outras infelizmente não saem com agilidade, e aí a gente teve um travamento muito grande desses cabos. Mas graças a Deus a gente conseguiu concluir. Para você ver, ainda falta uma parcela, uma pequena parcela, acredito que R$100 e poucos mil para a empresa receber, mas graças a Deus terminou, é um CAPES muito grande, é tipo uma UPA. Se você tiver a oportunidade de passar lá no bairro Maria Vieira, você vai ver a grandiosidade que é mais esse equipamento de saúde. E o que é que a gente fez? Agora mesmo a gente recebeu a notícia que vai ter daqui a 90 dias o cofinanciamento para o CAPES, que não estava tendo. Saiu a portaria do governo federal liberando que é cerca de R$100 mil, é 150 mil reais. Acho que é 100 mil, isso não me falha a memória, desse cofinanciamento. E isso significa que daqui a 90 dias a gente tem que apresentar esse projeto. Então, daqui até lá, a gente vai usar como hospital de campanha. Se o número estiver estabilizado dentro do hospital de campanha, o que está hoje,
Não é para você ver, a gente não está com nenhuma pessoa internada dentro do hospital de campanha hoje, mas a gente não pode, de repente, de uma hora para outra, fechar. Não é o hospital, então a gente transfere para lá, num equipamento novo, um prédio da própria saúde nova, entrega a escola à Secretaria de Educação, a escola que através do hospital de campanha vamos deixar toda climatizada, com ar-condicionado, enfim, com toda infraestrutura necessária para o seu funcionamento. E o que é que a gente vai fazer? Se os números estiverem estabilizados, Alberto, está aqui há 30, 40 dias, a gente só precisa ter um apoio de retaguarda, que aí pode ser no hospital municipal, pode ser na UPA, para o Covid. Haja visto que a gente está numa estabilidade boa, num trabalho sério da Secretaria de Saúde, que graças a Deus a gente vem também vencendo mais essa batalha, da qual a gente venceu a chikungunya e a zika, agora também com esse Covid. Mas é uma obra de R$1 milhão que a gente está entregando hoje à população de Santa Cruz de Capibaribe. Prefeito, bom dia, Egídio. Em relação à reforma do estádio municipal e aquele parque ao lado do estádio municipal, tem uma previsão de quando ambas serão entregues à população, prefeito? Acredito, Egídio, que agora no final de setembro nós estamos entregando todo aquele complexo, não é, do novo parque municipal, do campo municipal. Vamos calçar aquela rua ao lado do campo municipal, Egídio, aquele torno ali da escola Dr. Adilson Bezerra, da igreja Nossa Senhora Aparecida, da onde era a Fadire, todo aquele entorno que gira da Maria Lira, Avenida Brasil, tudo foi calçado, Egídio, na nossa gestão, para você ver o quanto a gente pavimentou ruas aqui em Santa Cruz. São quase 300 ruas, Egídio. A gente vai entregar mais um parque municipal depois de 30 anos. 30 anos. Entrou Zé Augusto, Aragãozinho, Toninho do Pará, não é? E a gente, Hernando, que foi quem fez o primeiro parque florestal, a gente está entregando o Parque Municipal Wellington Monteiro, ali, uma área, não é, uma pista de caminhada com a ciclovia de 450 metros, vai ter uma área cultural, vai ter playground, vai ter quadra poliesportiva, enfim, uma infraestrutura boa para o povo, para que a gente possa, graças a Deus, estar tendo mais um equipamento público entregue à população. Prefeito, para liberar a sua pessoa, hoje pela manhã o Fábio Aragão lançou a sua pré-candidatura em substituição à do seu pai, não é, que faleceu a semana passada vítima da Covid-19, do coronavírus. E agora uma nova geografia, um novo cenário na política de Santa Cruz do Capibaribe. Como o senhor avalia todos esses ocorridos e agora com a pré-candidatura de Fábio oficializada, o que é que muda também, prefeito? Bom, a gente lamentou a morte de Fernando, né? Como já externamos isso na semana passada, mas o que eu vejo assim é que passaram por cima da comoção e foram cuidar de política, né? Hoje a pré-candidatura de Fábio foi lançada, não é? E a gente percebe que Fábio foi jogado no meio dessas pessoas que criticavam Fernando, que estavam falando de Fernando, que o grupo que defendia. A gente vai poder conhecer melhor o que é que Fábio pensa sobre Santa Cruz, qual é os seus projetos para Santa Cruz de Capibaribe, o que é que ele entende da máquina pública, o que é que ele entende do público, porque a gente respeita a história de Fernando Aragão, vamos respeitar, e foi um ponto na nossa cidade. Agora, querer lançar uma candidatura para querer mexer só com a comoção popular, eu acho que Santa Cruz, a gente está preparando Santa Cruz para o futuro. Nós não temos que embarcar em candidatura que seja candidaturas sem nenhuma experiência, sem nenhum contexto, com aventuras, que sejam candidaturas que sejam manobradas por outras pessoas. A gente tem que ver isso. Eu me assusto muito da maneira como está sendo colocada tais situações aí, mas a gente respeita e vamos agora para o embate, né, político, já que passaram por cima de todo o luto, de toda a questão. Vamos agora tratar pelo embate político e a gente vai ter a oportunidade de ver como é que vai ser o caminhar de tudo isso. Prefeito, muito obrigado pela participação, um abraço. Um abraço, bom dia a todos vocês, Alberto. Ouvimos aí o prefeito da cidade de Santa Cruz do Capibaribe, Edson Vieira, ele do PSDB, participando conosco na manhã desta sexta-feira. Programa Cidade em Foco, Rede Agreste de Rádios. Você aí, tá precisando de dinheiro? Domingo tem R$150 mil em prêmios no Caruaru da Sorte. Ajude-se adquirindo o Caruaru da Sorte e cedendo o direito de resgate. Alçaíros e máscara e previna-se. Do primeiro ao terceiro prêmio, 10 mil. E 20
giros de R$1.000. Na quarta rodada, R$100.000. É isso mesmo, são R$150 mil em prêmios. Caruaru da Sorte, título emitido pela Investe Capitalização. Caruaru da Sorte. Dinamismo e exclusividade, direto dos bastidores do poder, com entrevistas e informação de primeira mão. Você encontra no blog do Alberes Xavier. Acesse blogdoalberesxavier.com e fique por dentro dos principais fatos políticos do seu município, do estado e do Brasil. Jornalismo sério e com credibilidade é no blog do Alberes Xavier. Sua vida é muito importante. Vamos nos prevenir corretamente contra o coronavírus. Ao sair de casa, use máscara. Assim, todos colaboram para diminuir o risco de contaminação. Pensar no coletivo é pensar em você e na sua família. O uso da máscara é essencial na prevenção ao Covid-19. Prefeitura de Surubim, compromisso de cuidar das pessoas. Nunes Empreendimentos Imobiliários, certeza de um bom negócio para quem vende, para quem compra, presente em vários estados do país, oferecendo as melhores oportunidades. Nunes Empreendimentos Imobiliários, uma atenção especial para o município do Brejo da Madre de Deus. Temos sido uma empresa parceira do crescimento do município, procurando sempre estar presente nos grandes eventos, em atendimento à população, às entidades não governamentais, às associações, enfim, buscando construir o município que todos sonham. Nunes Empreendimentos Imobiliários. O seu futuro pode ser melhor que hoje. Vestibular online Unifacol. É simples e prático. Faça sua prova sem sair de casa. A nossa plataforma está disponível 24 horas. São cursos nas áreas de saúde, humanas e exatas. Faça já sua prova. Para maiores informações, acesse vestibular.unifacol.edu.br ou ligue 3114-1224. Somos o que queremos ser. Somos Unifacol. Cidade em Foco. Cidade em Foco. Pernambuco em primeiro lugar. Já são 11 horas com mais 27 minutos. Já está aqui em nossos estúdios doutor Iron Miranda dos Anjos. Ele é promotor da cidade de Santa Cruz do Capibaribe. Vai bater um papo conosco, abraçar aqui o nosso querido Itamar Moraes. O Ítalo Renan também, que está nos acompanhando, um abraço, querido. O Valdeci tá lá em Barra do Farias, Brejo da Madre Deus, nos acompanhando através da Rádio Farol FM 90.5. O ministro das Águas, Gel Caldas, também, um abraço, Gel. Doutor Ivaldo Figueroa, um abraço, querido, que Deus lhe abençoe. Está aí também sintonizado conosco todos os dias. Quando ele está com um tempinho, ele escuta aqui a nossa programação. Muito obrigado, viu, doutor Ivaldo? Muito obrigado mesmo pela sua audiência, pelo seu carinho. Cumprimentar também o Ronaldinho, ele é secretário de Agricultura aqui da cidade de Frei Miguelinho, está sintonizado conosco aqui através da Rádio Vale do Capibaribe. Um abraço, meu amigo, que Deus te abençoe. Muito obrigado aí pela sua participação, pela sua audiência, Lagoa de João Carlos e toda esta zona rural, não é? Toda esta zona rural aqui de Frei Miguelinho nos ouvindo através das emissoras coligadas. Vamos agora conversar com o doutor Iron Miranda, promotor de justiça da cidade de Santa Cruz do Capibaribe. É hora de entrevista no Cidade em Foco. Doutor Iron, bom dia, querido, é um prazer tê-lo de volta aqui ao nosso programa. Você sabe do respeito, do carinho que eu tenho à sua pessoa, o profissional que o senhor é e o trabalho que o senhor desempenha ao Ministério Público do Estado de Pernambuco, servindo ao povo de Pernambuco. Alberes, bom dia ouvintes, bom dia colaboradores de um modo geral. Eu agradeço o convite, Alberes, e estou aqui pronto a tentar buscar responder às suas indagações e naturalmente às dos seus ouvintes. Quantos anos, doutor, você já está no Ministério Público de Pernambuco? Estarei completando 21 anos. 21 Estou há 18 anos só aqui em Santa Cruz de Capibaribe. 18 anos em Santa Cruz. Além de Santa Cruz, você teve Taquaritinga. Floresta, assumi Floresta. Foi a primeira promotoria. Foi Floresta em 99. O Sertão, né? Alto Sertão, num antigo denominado polígono da maconha, né? Isso. Naquela época era violento lá? Era tranquilo? Foi poucos meses após o assassinato do último prefeito de lá. Eita!
E como foi essa experiência de pegar muito logo ruim. A primeira promotoria e já pegar um pepino desse para descascar? Foi um batismo de fogo, né, Alberes? Foi um batismo de fogo, mas a gente que entra, delegado de polícia, promotor de justiça e juiz, que especialmente os que atuam na área criminal, tem que ter vocação, não pode se acovardar, não pode recuar diante de problemas ou dificuldades, não. Tem que buscar enfrentar e desempenhar o seu papel, a sua função da melhor maneira possível, sempre visando naturalmente a questão judicial, a questão da justiça, da efetivação da justiça e o bem comum, na verdade. Doutor, Floresta, naquelas imediações ali, é onde assassinaram um colega seu? Promotor? Não, em Floresta não. Floresta porque não teve um promotor que foi assassinado ali no sertão, não foi naquela área não, né? Foi não. Foi a Agrestina, né? Foi negócio dos terrenos, não foi? E teve depois outro também aqui, mais essa área aqui por perto, não foi? Do Agreste, né? No Agreste, exatamente. O senhor se sente realizado, doutor, em realizar esse serviço de promotor, do Ministério Público, depois de tanto tempo? Qual é a avaliação que o senhor faz dessa experiência e desse trabalho? Alberes, eu ingressei no Ministério Público como minha terceira profissão, né? Depois de passar como professor, como a quarta, aliás, como professor, como engenheiro mecânico, como bancário e advogado, inclusive, advoguei durante 2 anos e há 20 anos, quase 21 anos, estou no Ministério Público. Eu diria que há 20 anos ou 21 anos, mais precisamente, há 20 anos mais precisamente, eu estou realizado, fazendo de fato o que eu gosto, embora tenhamos grandes dificuldades e às vezes sinto-me como se enxugando o gelo, né? Porque por mais que atuemos no sentido de efetivar a justiça, de prender criminosos, buscar a condenação de criminosos, sempre surgem mais e mais, não é? De certa forma é como se fosse um tentáculo de uma medusa, né? Você tira um e aparece 2, 3 para substituir o que anteriormente foi expurgado. Mas continuaremos fazendo isso até o dia em que Deus achar que está na hora da gente se aposentar e deixar a batuta para outro maestro. Falta muito tempo para o senhor se aposentar? Eu já adquiri, graças a Deus, esse direito no dia 1º de outubro do ano passado. Eu poderia me aposentar hoje, se assim eu quisesse. Mas eu ainda tenho muito gás, Alberes, para gastar. E é novo, né? Sei Ficar fazer, em casa, não é? Eu sei fazer, o que eu sei fazer é isso, é trabalhar como promotor de justiça, criminal em especial, e continuarei atuando até que eu enxergue realmente que já está no momento de passar para outra pessoa. E aqui em Santa Cruz você está na área criminal, não é? É. É muito serviço, doutor? Olha, até alguns meses atrás eu tinha quase 5.000 processos. Meu Deus do céu, como é que dá de conta? Mas graças a Deus, há alguns meses aí eu conto com a colaboração do doutor Ariano, não é? Que é titular de uma promotoria civil e está acumulando a primeira promotoria criminal, não é? Eu estou com a segunda promotoria criminal e também com as audiências de custódia, juntamente com o doutor Lúcio, dividindo com ele essa função. Eu estou realizado, fazendo o que eu gosto, sempre eu gostei de trabalhar nessa área e com grande dificuldade, evidentemente, mas trabalho, Alberto, você sabe disso também, que você é um guerreiro nessa área, você desincumbe de inúmeras tarefas quase que simultaneamente. Quando a gente faz o que a gente gosta, a gente desempenha com satisfação e às vezes o excesso de trabalho, embora cansativo, se torna de certa forma prazeroso porque nós estamos realizando aquilo que gostamos. O Ministério Público tem feito um trabalho muito bonito, né? No âmbito geral, né? Aqui no país, haja vista a Operação Lava Jato e até aqui no estado de Pernambuco, né, sobre a liderança do Disseu. O Ministério Público de Pernambuco tem sido destaque, tem sido referência na produtividade, no trabalho, na transparência, no combate ao crime organizado, à corrupção para o país, não é? Ótimo, ótimo. Você é uma pessoa muito bem informada, Alberes, daí o sucesso na tua vida profissional. De fato, o nosso Procurador-Geral de Justiça, Francisco Disseu, ele tem feito uma excelente administração à frente do Ministério Público e tem conseguido avanços extremamente significativos em todas essas áreas que você citou. O Ministério Público de Pernambuco hoje tem renome nacional em virtude da transparência e efetividade de suas ações e a busca permanente de aperfeiçoamento de suas atribuições e funções institucionais. E sob a batuta do Disseu, temos realmente alcançado inúmeras outras patamares de sucesso e de desenvolvimento e de eficiência nas nossas atribuições constitucionais.
Doutor, em relação a tantos processos hoje que nós observamos nas comarcas, e Santa Cruz do Capibaribe não seria diferente, existe, claro, tudo dentro da lei, a possibilidade de ter uma força-tarefa para tentar diminuir mais esses processos, ou não tem essa possibilidade, doutor? Olha, na realidade, a diminuição de processos ou não é uma tarefa que compete em primeira mão ao Poder Judiciário, né? Quem é responsável pela gestão e o trâmite processual por excelência é o juiz de direito, é o que atua à frente das varas, não é? Na realidade existe, já foram feitos inúmeros mutirões aqui em Santa Cruz do Capibaribe com a finalidade de diminuir esse acervo, não é, processual. E foram conseguidos grandes êxitos, mas frequentemente há necessidade de novos mutirões de forma a possibilitar que esse acervo seja enxugado e o Judiciário, bem como o Ministério Público e toda a estrutura associada, possa realmente se debruçar sobre aqueles processos que requerem, de fato, uma atenção mais específica, não desmerecendo as outras ações criminais em curso, mas são ações que pela própria tipificação penal, o tipo penal ou o crime cometido, podem ser resolvidos de uma forma mais célere. Daí a necessidade desses mutirões que são realizados com frequência aqui em Santa Cruz do Capibaribe, mas também a demanda aqui é muito elevada, né? Nós sabemos que aqui, infelizmente, a taxa de crimes aqui da cidade e circunvizinhança é muito elevada, e mesmo que venhamos frequentemente o Poder Judiciário a realizar mutirões com vista a enxugar esse acervo, mas outro número igual de processos ingressa a partir da delegacia no Judiciário, também recompondo, digamos assim, esses processos anteriores que foram extintos ou resolvidos. Ô, doutor Iron, em relação à questão da pandemia, o senhor teve uma participação fundamental no acompanhamento aqui em Santa Cruz dos decretos, fazendo aquelas orientações, fazendo com que também os decretos fossem cumpridos, isolamento social, tudo isso aí, para que tivéssemos um controle. Como é que você avalia essa questão aqui em Santa Cruz do Capibaribe, doutor? Alberes, inicialmente eu particularmente fomos pegos de surpresa, né, por essa e como os próprios gestores de saúde de um modo geral e a própria novidade que o coronavírus ou a Covid-19 ingressou na humanidade de um jeito abrupto, né? Um desconhecimento sobre a eficácia de atuações ou de procedimentos médicos sanitários a serem adotados era uma dúvida por todo mundo, inclusive das grandes autoridades sanitárias do país e do mundo. A partir de Wuhan, na China, e depois pela Europa, foi que o restante da humanidade foi se apercebendo, a partir de experiências por eles oferidas, nós fomos também adotando os procedimentos que objetivavam um controle ou um combate ou uma prevenção mais efetiva ao coronavírus. Uma das coisas que nós, de certa forma, tomamos conhecimento que uma medida que deveria ser tomada e foi adotada pelo governo do estado seria o isolamento horizontal, o que de fato foi feito, não é? Mas só que esse isolamento horizontal, que foi uma medida preventiva, que teve uma repercussão e aprovação mundial, não é? Pelo que a gente pôde perceber à época, teve em Santa Cruz também, foi em Santa Cruz também adotada, como todo o estado, pelo governo do estado, mas aí criou um fosso muito grande com relação à população menos assistida economicamente, né? Como se costuma dizer, nós não estamos numa mesma tempestade, né? Não estamos no mesmo barco, numa mesma tempestade. Na realidade, nós estamos em barcos diferentes numa mesma tempestade. E outros estavam em barcos menores, são bem mais aquinhoados do ponto de vista econômico, e outros mais desfavorecidos. Exatamente esses desfavorecidos que precisariam de uma assistência mais efetiva do Estado. O governo federal criou a bolsa emergencial, mas que demorou um pouco a chegar em virtude dos trâmites legais, naturais, não é? E precisávamos adotar uma medida mais efetiva com o objetivo de assistir a população mais carente. Nós buscamos, junto com as igrejas, não é? Você tem conhecimento disso, Alberes? Exatamente formar um comitê de apoio objetivando a arrecadação de gêneros
alimentícia e a sua distribuição posterior com famílias necessitadas previamente cadastradas. Para isso, utilizamos um cadastro da própria prefeitura, acrescida, claro, durante a execução desse trabalho de outras famílias, inúmeras outras famílias. Conseguimos um efeito imediato satisfatório, eu diria, milhares de cestas foram distribuídas, ainda continuamos, embora angariando um número menor de ofertas, mas continuamos ainda recebendo e distribuindo essas cestas. Diminuiu um pouco, acredito, o mal-estar causado pelo enclausuramento forçado, não é, Alberes, nesse período, mas acreditamos que outras medidas se fazem necessárias para que continuemos assistindo essas pessoas, essas famílias, porque muitas delas ainda continuam no estado de abandono, digamos assim, pelos poderes públicos de um modo geral e pela própria estrutura familiar, social, que lhes são exatamente desfavoráveis. Doutor, o governo do estado, através do comitê gestor, foi liberando gradativamente o comércio e o Moda Center voltou a funcionar. O senhor acha que o momento foi o momento correto? Ou esse isolamento, essas restrições teriam que ser puxadas mais à frente em virtude do número de aumento de casos que vinham acontecendo, por exemplo, em Santa Cruz do Capibaribe? Alberes, é difícil. A pressão social aqui em Santa Cruz do Capibaribe por todos os comerciantes é muito grande. Não é? Eu acredito que poderia ter um efeito mais positivo, poderá ter um efeito mais positivo se todos adotassem as medidas que desde o início eu cheguei a dar algumas entrevistas, é divulgado amplamente pelas redes, de um modo geral, pelo próprio Ministério Público e pelas autoridades médicas sanitárias desse país, que é o uso de máscara, o uso correto de máscaras e a utilização de medidas de higiene das mãos e também o manuseio correto dessa máscara num ambiente social externo à residência das pessoas. Se assim fosse procedido, eu acredito que a diminuição do número de contágios seria muito baixa, não é? Eu não sei, eu não tenho frequentado o Moda Center, não tenho ido ao Moda Center após a sua reabertura, mas pelo que eu consigo ver no centro da cidade, no comércio de um modo geral, não é? Pelo menos as pessoas transitando no centro da cidade, diminuiu significativamente o uso de máscara. É como se as pessoas já estivessem expirando um ar de normalidade, o que não é verdade. O que não é verdade. O contágio ainda existe, temos exemplos muito próximos a nós aqui da gravidade dessa doença, com pessoas da sociedade tendo falecido, não é? Temos pessoas saudáveis, aparentemente saudáveis, que morreram em decorrência do coronavírus, mas para muitas pessoas são apenas números, não atingiram ainda suas famílias, então representam ainda números apenas passíveis de questionamentos, e as pessoas às vezes colocam a sua situação econômica acima de quaisquer outros parâmetros de referência, acima até da própria vida. Eu não quero desprezar a necessidade de você sair e ganhar o seu pão, de maneira nenhuma. Eu acho fundamental que isso seja feito. A retomada da atividade econômica, para mim, eu considero fundamental. Agora, também é fundamental que as pessoas que assim procederem, que tiverem essa necessidade de sair e se engajar de uma forma efetiva ou voltar à atividade produtiva, adotem também os cuidados que são previstos na lei, que hoje é lei federal, acho que todo mundo sabe disso, a utilização correta de máscara. Todo mundo usando máscara e adotando os cuidados profiláticos, digamos assim, médicos sanitários recomendados. Se procedermos dessa maneira, Alberes, eu acredito, como acontece em Hong Kong há muito tempo, a utilização de máscara e esses cuidados de higiene pessoal, efetivamente mais concernente às mãos de um modo geral, e evitar contato com os olhos e com a boca, não é? Eu acredito que diminuiremos sensivelmente novos casos e poderemos, a médio prazo, ou talvez até a longo prazo, utilizando ainda desses aparatos defensivos, termos o retorno das nossas atividades laborativas com um número mínimo de incidência no que diz respeito à infecção. E o Ministério Público teve um papel muito importante também na fiscalização e na efetivação do montante de dinheiro que foi destinado para os estados e municípios. Você vê hoje, Agídio,
o governador do Rio de Janeiro, que é um juiz federal que venceu uma eleição sobre a batuta do combate à corrupção, porque o Rio de Janeiro é um estado, né, doutor? Complicado. Mergulhado dentro da corrupção, você vê ex-governador. Totalmente. Aí o cara foi hoje afastado e a Polícia Federal pegou um bocado de secretários lá, deu busca e apreensão, prendeu inclusive o pastor Everaldo, que é presidente nacional do PSC no estado de Pernambuco, e todas essas dirigências se dá em virtude também de investigação. Tudo começa pelo Ministério Público, que tem feito um trabalho muito bonito no combate à corrupção. É um trabalho muito difícil, Alberto. Realmente o Rio de Janeiro hoje, há muito tempo, aliás, é um caso a se estudar e exige, eu não sei se uma intervenção federal, acredito que não. Né? O próprio estado. Teve lá, não foi? Exatamente. Mas é complicado o Rio de Janeiro. Exatamente. O Rio de Janeiro é um estado extremamente complicado, conflagrado, eu diria, né? Porque são vários ex-governadores presos, o atual que se supunha isento de máculas nesse sentido. Talvez ele, mas toda a estrutura de apoio a ele está comprovando que está envolvida em escândalos de corrupção. Não é? Como o próprio Estado já foi comprovado através de outras investigações e operações deflagradas pela Polícia Militar, pela Polícia Civil e a Polícia Federal e o Ministério Público Federal tem constatado que há um núcleo de corrupção intenso no Rio de Janeiro, difícil de se debelar, o que vem se comprovando inclusive ao longo dos anos e com o afastamento do atual governador. Doutor, com a experiência que o senhor tem, que o senhor mencionou aí, em relação ao estado do Rio de Janeiro, que o senhor acabou de dizer que é algo difícil de se controlar, ali teria um controle ou as pessoas teriam que se adaptar a conviver com essa dificuldade que temos no Rio de Janeiro, doutor? De maneira nenhuma, Egídio, de maneira nenhuma. O ser humano não pode perder a capacidade de indignação com nada que seja ilegal, absolutamente nada. Você tem que aprender a conviver com coisa boa, coisa correta, coisa legal, e não com a ilegalidade, não com o tráfico, não com a corrupção. Não é? Se o Rio de Janeiro apresenta há anos esse núcleo assim atávico, um núcleo primário de corrupção endêmica, digamos assim, mais do que os outros estados, deve haver uma intervenção rigorosa do Estado brasileiro lá do modo geral e da própria política e administrador do Rio de Janeiro no sentido de debelar isso daí. Não se deve aprender a conviver com o crime, não se deve aprender a conviver com a ilegalidade porque ela aparentemente é endêmica e difícil de se debelar. Muito pelo contrário. Eu sempre fui favorável que se nós extirparmos desde o início um núcleo de criminal, como, por exemplo, como facções criminais, PCC e outras aí, que se disseminam ao longo do país, como uma metástase de um câncer. Se for atacado no momento em que ele surge, o núcleo primário, né, e debelado, não vai se espalhar, não vai crescer, não vai progredir. Se isso tivesse sido feito no Rio de Janeiro desde sempre, não estaria esse caos que é o Rio de Janeiro hoje. Não é? Então, o cidadão, de modo geral, não pode deixar de ter nunca o poder, a capacidade de se indignar com coisas erradas. Muito pelo contrário, o que for errado, você tem que se dignar e tem que combater. Se não puder sozinho, reúna pessoas, não é como acontece às vezes na rua, você vê alguém espancando uma mulher, alguém espancando outra pessoa, chutando um cachorro. Se você considera isso errado, se digne, rapaz. Vá atrás de uma autoridade, vá atrás de alguém que junto com você combata aquele ato, combata aquela ação que você considera danosa, a sua percepção humana, a sua moral, a ética que você tem, não é? Mas jamais concorde, jamais se tranquilize diante de coisas erradas, diante de ações desonestas ou algo que chega a lhe enojar. Jamais. Ô, doutor Iron, em relação à questão do abuso religioso, recentemente o Tribunal Superior Eleitoral julgou essa questão, não é? E as bancadas evangélicas lá no Congresso Nacional comemoraram muito, né? E os grupos religiosos que tiveram essa importante vitória na Justiça Eleitoral, pois o Fachin estava lá achando que, por exemplo, o movimento evangélico não poderia ter um representante evangélico,
um representante católico, ou seja, desses âmbitos aí, dessas correntes políticas, e as bancadas evangélicas têm tantos representantes de tantas bancadas, de tantos créditos, de tantas ideologias aqui dentro do Congresso. Como é que o Ministério Público, o senhor vê essa questão? Alberes, você querer desprezar que um deputado hoje, qualquer político, um vereador mesmo, mas considerando mais a deputados estaduais e federais, senadores também, não carregam consigo uma ideologia a partir dos grupos que os apoiam, sejam pela igreja, sejam grupos religiosos ou grupos empresariais fortes, é você querer tapar o sol com a peneira. Não é? A gente sabe que todo político eleito hoje, principalmente no âmbito estadual e federal em especial, traz consigo não apenas uma carga, uma suposta carga ideológica, não é? Partidária, mas sobretudo uma gama de apoios que fez com que ele chegasse até aquele posto. Não apenas o apoio de empresariados específicos, grupos empresariais específicos, mas sobretudo também uma carga ideológica e religiosa também. O ser humano, ele tem dentro de si esse sentimento, não é? Tem uns ateus, tem os que não têm religião, os agnósticos, não é? Tem religiões diversas, mas você imaginar que um parlamentar é despido de qualquer condição dessa é uma quimera, é um engano muito grande, é uma ilusão. Razão porque eu vejo com bons olhos a afirmação de que é impossível você despir um parlamentar de sua carga política, ideológica e naturalmente buscar torná-lo uma pessoa totalmente infensa ali, estéril de qualquer influência. Essa luta para a democracia ter essas representações lá absolutamente salutar, Alberes. Absolutamente salutar. Ao final de contas, o ser humano é um ser complexo que sofre inúmeras influências, e o aperfeiçoamento da democracia e das leis de um modo geral advém exatamente desse conflito de interesses e do debate democrático que deve ser procedido no parlamento brasileiro, sempre claro do respeito que se deve ter, né? E não como acontece às vezes em redes sociais, onde as pessoas viram inimigos simplesmente por discordar da opinião de alguém. Isso não deve acontecer jamais em quaisquer discurso de alto nível ou debate em que se objetive efetivamente trazer resultados efetivos. Doutor, o senhor já trabalhou aqui em Santa Cruz do Capibaribe acompanhando pleitos eleitorais, né? Esse ano um colega seu, o senhor está tão somente acompanhando como as demais pessoas e o seu colega à frente. Mas que orientação o senhor dá aos eleitores, não só do nosso município, mas dos demais municípios, nesse clima que começa a se aflorar, a se aproximar, né? A campanha vai se aproximando, mesmo sendo uma campanha virtual, mas tem aquelas pessoas que se aproximam mais, que ficam mais acaloradas. O senhor, como uma pessoa conhecedora da lei, que conselho o senhor dá ao eleitor, à eleitora, esses que se intensificam mais nesse período? Embora eu não seja exatamente o promotor, eu não sou o promotor eleitoral desse ano aqui, depois mas já foi mais de eleições, uma década, né? Já trabalhei em muitas eleições aqui, em Brejo da Amada de Deus, inclusive também na circunvizinhança. Não é? O que eu digo é de um modo geral, no que diz respeito à pandemia, efetivamente, como vocês sabem, não vai ser possível a realização de aglomerações efetivas. Acredito que o candidato poderá fazer um porta a porta, não é? Isso aí não terá problemas e a propaganda vai ser extremamente virtual através das lives que já há algum tempo já está sendo feita aí por todos os pré-candidatos, não é? O que eu poderia dizer de um modo geral é que as pessoas devem, como toda eleição, buscar votar naquelas pessoas que de fato representem a sua pretensão enquanto cidadão, acreditando nas propostas que serão feitas, e a todos os candidatos devem de fato formular propostas execuíveis, propostas que de fato possam ser executadas e que executem verdadeiramente ao longo de um eventual mandato sufragado aí pela população, por seus eleitores, não é? Eu conclamo os candidatos a apresentar propostas efetivas para a nossa cidade e que as realize de fato. A Câmara dos Vereadores cobrem a execução de fato dessa proposta e que sejam também acompanhada a sua execução por seus eleitores, porque me parece, às vezes, a impressão que eu tenho é que o processo seletivo é mais como uma obrigação para muitas pessoas, não é? Para a população de um modo geral. É uma forma de você votar e depois
votou, fiz a minha obrigação, acabou. Se ele faça lá o que ele quiser depois. Na realidade, você, eleitor, é corresponsável pela eventual eleição de alguém que não vai fazer absolutamente nada ou vai utilizar-se de um posto político exclusivamente em benefício próprio. Daí porque o voto é muito importante, é uma parcela de contribuição para o desenvolvimento, o aprimoramento democrático. Se você não tiver essa impressão, você vai acabar elegendo pessoas que só vai utilizar-se do posto em benefício dele e das pessoas que o circundam. A população que deveria receber de fato uma atuação efetiva e benéfica desse eleito, desse político eleito, se ele, nesse caso agora um vereador ou um prefeito, não vai receber, porque ele não tinha essa intenção. Palavras são vazias, palavras podem ser ditas por qualquer um e palavras bonitas também da mesma forma. O que vai demonstrar a efetividade dessas palavras, a veracidade dessas palavras, é a atuação parlamentar ou a atuação à frente do executivo municipal. Não é? E isso tem que ser fiscalizado, para que se o neguinho tiver que ficar lá, só fica os 4 anos que eu errei quando votei nele, por exemplo, ele vai ficar os 4 anos, mas ele não vai ser reeleito, por exemplo, não é? Quer dizer, se o camarada, depois que ele entra no poder, é difícil para sair, porque tem o poder econômico, né, doutor? Quem tem uma caneta, a caneta azul com tinta e tá no poder, depois que pega nela, só perde se for muito ruim, né? Eu não diria, isso é muito ruim porque a população concorda com isso, Alberes. É muito ruim exatamente porque os eleitores mantêm permanentemente indivíduos que não prestam à frente dos poderes, sejam no executivo ou seja no legislativo, não é? Eu diria, se a culpa é da estrutura, se a culpa são deles que se perpetuam no poder ao longo de falcatruas ou do poder econômico, como você citou, mas a culpa também é de quem vota em pessoas dessa maneira, porque ele não vai poder comprar. Deixa influenciar, né? Exatamente. Pelo poder econômico. Pelo poder pela econômico, caneta azul. que seja com um benefíciozinho aqui, outra coisinha acolá, mas que se acaba diante de uma corrupção sistêmica às vezes, ou do próprio indivíduo que alimenta essa corrupção. Não é? Então o cidadão deve estar atento para isso, porque senão você vai acabar perpetuando uma estrutura de poder ou políticos que de fato nunca deveriam ocupar cargos em que eles foram eventualmente eleitos, que sejam eleitos, mas que sejam eleitos por um erro, mas que não vamos errar novamente, mas na frente a gente vai mudar o voto, que seja feita uma espécie de uma avaliação a cada 4 anos, a cada 2 anos, né? Porque nós temos eleições a cada 2 anos, mas uma avaliação da atividade parlamentar ou à frente do executivo de todos aqueles que se propõem ser candidatos. É importante que tenhamos essa avaliação, porque senão nós estaremos perpetuando no poder e fazendo políticos que não prestam, evidentemente, não cumprem suas promessas de campanha e que certamente vão acabar perpetuando, repito, perpetuando esse estado de miséria, de malversação de verbas públicas, exigindo da gente, do Ministério Público e da Polícia de um modo geral, intervenções enérgicas com vista a combater isso aí, como vem acontecendo já há alguns anos a partir do bom exemplo da Lava Jato. Ô doutor, essa Lava Jato ela avançou muito no país porque muitos políticos que roubavam, eles ficaram com medo de roubar, mas tem deles ainda que continuam roubando. O que é que deve se fazer para modificar essa realidade? Porque você vê, por exemplo, na época de governos anteriores, se tinha muitas operações de polícia no combate à questão do desvio do dinheiro público. Ainda está ocorrendo, mas num volume menor, pelo menos a gente vê isso nos noticiários nacionais. Não, Alberes, eu discordo de você. A Polícia Federal, o Ministério Público Federal, através de seus órgãos especiais, tem mantido operações nesse sentido. Aqui algumas... Mas não diminuiu o volume? Diminuiu talvez o número de operações. Não é? Não tinha assim uma operação, não tinha assim uma operação naquela época assim direcionada para desgastar o Partido dos Trabalhadores, não, por exemplo? Não. Todo dia tinha operação 1, operação 2, operação não sei o que lá, e diminuiu o número de operações. É o roubo que está tendo mais pouco, é o serviço que está sendo mais pouco, é o que, doutor, na sua opinião? Talvez a própria complexidade dos crimes que estão sendo investigados exige um debruçamento mais cuidadoso, né? Talvez a própria estrutura de poder que domina hoje todas as organizações exija uma atitude mais cuidadosa, uma investigação mais cuidadosa, ou talvez a própria complexidade dos crimes
que são investigados Você vê, hoje. por exemplo, o Procurador-Geral de Justiça, ele se bicando com os liderados dele, porque um quer ir por um jeito, na outro quer do outro. Na verdade, o Procurador-Geral de Justiça, ele do Ministério Público Federal, ele foi eleito, me parece que ele nem estava na lista tríplice. Não, né? Foi uma escolha pessoal de Bolsonaro. Foi uma escolha pessoal. E isso acabou desgastando também o Ministério Público Federal, porque ele não representa a categoria de um modo geral. Não então, esse embate, infelizmente, esse embate interno existe e vai existir durante algum tempo ainda. Mas voltando à questão do número de operações, eu acredito hoje que a complexidade de operações que se demandam e a necessidade de termos um cuidado mais efetivo com a qualidade, a efetividade e, sobretudo, a investigação que está sendo realizada, eu não diria mais ser acurada, mas pela sua própria complexidade, talvez não tenhamos, ou não estamos tendo digamos assim, operações ou prisões. Mas você sabe que continuamos com prisões desse tipo, né? Continuamos, por exemplo, o caso mais recente agora está no Rio de Janeiro, com o afastamento do governador. Mas outras prisões e outras operações têm acontecido, mas você sabe que tudo que chega ao nosso conhecimento vem através da mídia. O que a mídia demonstrava mais e expunha mais de uma forma veemente eram os líderes do PT anteriormente que eram presos. Isso aí naturalmente tem uma repercussão muito maior. Quando você prende pessoas de baixos escalões de outros partidos, a repercussão é bem menor, porque a mídia não compra de uma forma mais, digamos assim, mais urgente, de uma forma mais evidente, esse tipo de notícia, né? É como se fosse, a própria mídia, ela é mais seletiva com relação às notícias que devem divulgar ou divulgar de uma forma mais exaustiva, assim, a ponto de causar uma espécie de uma comoção na sociedade. Mas eu acredito, Alberes, que não diminuíram as operações, as investigações continuam tendo e não houve, repito, como eu já disse sempre antes, no meu entender, claro, não houve operações seletivas com ponto de vista de atingir A, B ou C, especificamente buscar a destruição de um partido ou de uma estrutura de poder, porque tudo que foi feito até agora, todas as operações que foram feitas pela Polícia Federal até hoje, não foram desmontadas pelo Poder Judiciário, todas foram ratificadas pelo Poder Judiciário, em todas as suas instâncias, até hoje, né? Instâncias, até hoje. Né? Vamos esperar agora que o STF, né? Promova a análise de da parte processual e aí deu seu veredito com relação a todas essas operações que iniciaram-se há muitos anos, desde os primórdios, o início da Lava Jato. A Iraci Diniz, bom dia, parabéns, doutor, pelas suas colocações. O Sérgio Douglas, bom dia, um forte abraço para o meu amigo, doutor Irô Miranda, sempre esclarecendo as dúvidas e transmitindo as orientações necessárias. A Lucineide Vitória também está aqui lhe mandando um abraço. O Daniel Silva está lá na cidade de Vertente do Lério. Alberto, estamos aqui na escuta, lá trabalhando. O Renato Salles, o Fábio, um abraço a todos. Tá na escuta. Ok, um abraço a muita gente aqui mandando mensagem. Muito obrigado. Doutor Irô, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. O espaço aqui está sempre aberto. Teria outros temas aqui para nós tratarmos, não vai dar tempo, é claro, em virtude do tempo, mas não faltará oportunidade para que nós possamos também tratar de outros temas de interesse do povo de Pernambuco, do Agreste e também de Santa Cruz do Capibaribe. Da próxima vez a gente fala esses outros temas que não deu tempo de falar hoje. Eu estou às suas ordens, Alberes, a ponto para esclarecer e informar, em que for possível, responder às indagações e questionamentos da nossa população. Grande e fraternal abraço a todos. Ok, ouvimos aí o doutor Irô Miranda, ele é promotor de justiça, atua aqui na área criminal em Santa Cruz do Capibaribe. Gente, muito obrigado, filho de Deus. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Um abraço, um bom final de semana, viu? Vem aí o nosso querido Jota com o Brega, nas demais emissoras, a programação local. A todos um abraço, um bom almoço, um bom final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser, aqui a partir das 11 horas da manhã pela Rede Agreste de Rádio. Você acabou de ouvir programa Cidade em Foco, o espaço do cidadão, o dia a dia em